Pessoal, eu cheguei numa cena de acidente. O que eu vou fazer? Lembra aquela história do começo? Você que estava no acidente, você estava no acidente. Se você é uma equipe de socorro, ou mesmo que você esteja no acidente, você tem o que fazer para ajudar. Vamos lá. Organização da cena, pessoal, é um desafio muito grande para as equipes de APH. Porque a gente tem uma fase chamada fase do caos. E eu vou falar das 3 fases do cenário. E ali no começo, quando você abriu os olhos, quando você viu, na verdade, naquela imaginação, o seu filho no braço, aquela cena de bagunça, onde ninguém sabia o que fazer, cada um corria para o lado para ver uma vítima, para ver outra coisa, era o início de tudo, aquilo ali era a fase do caos. Então essa fase é um desafio muito grande para as equipes de APH. E não só pelas vítimas, pelo pessoal saindo correndo, desesperado, galera gritando, pedindo socorro. Muitas vezes esse caos é formado porque são muita equipe chegando ao mesmo tempo. Pensa, aqui na Serra, pessoal, foi umas 10 ambulâncias do bombeiro, foi umas 10 ambulâncias do SAMU, foi empresas particulares, 2 helicópteros, concessionária da rodovia, que é o pessoal que cuida da rodovia. Pensa, todo mundo chegando. Pensa o caos que é o início. A entrada e saída das ambulâncias. Olha que bagunça. Então é um desafio muito grande, tem muitos riscos naquele momento. Tem múltiplas vítimas, muitas vítimas gritando. Tem muitos serviços envolvidos, como eu falei para você, e as respostas e os recursos e respostas são escassos. Naquele momento, são escassos. Pode ter ali 20 ambulâncias, mas eu tenho muitas vezes dentro de um ônibus 40, 50 pessoas. Tranquilo? Então eu preciso otimizar esses recursos, fazer o melhor com aquilo que eu tenho. E sobre as 3 fases do cenário, aquela primeira fase, quando você viu aquela bagunça toda e a chegada das ambulâncias, é a fase do caos. Depois da fase do caos, eu vou explicar cada um detalhadamente, tem a fase da reorganização. E depois, claro, da evacuação de vítimas não urgentes ou das vítimas urgentes também. Depois a evacuação das vítimas. Vamos começar aqui, primeiro para vocês entenderem com a fase do caos. A fase do caos é caracterizada pela falta de liderança. Não tem um líder. Organização não tem um líder. É falta de liderança, organização e controle. Lembra que eu falei para vocês no início. Primeiro pilar é ter alguém que organize um sistema de comando. Eu tô no comando. Essa é o primeiro pilar e a primeira coisa que eu preciso saber. Estabelecer um comando. A chegada das primeiras ambulâncias no local não é coordenada ou seja, chega todo mundo meio que junto ou uma atrás da outra e tem pouco controle ainda sobre o destino das ambulâncias. Elas chegam e ainda não sabem o que vai ser feito, não sabem para onde vão. Então eu tenho ali na fase dos caos as primeiras equipes chegando na cena, eu tenho um cenário totalmente complexo e muito bagunçado, eu tenho que cuidar também com a segurança de cena, e aí eu posso até evacuar as vítimas mais leves. Pessoal, todos vocês que possam andar, venham até aqui. Nesse momento, pessoal, eu não preciso esperar terminar tudo, ou triar todas as vítimas, dar destino para a última vítima vermelha, para a última vítima amarela, para pegar essas vítimas verdes, colocarem no ônibus ou nos carros e levarem. Certo? Então a fase do caos são as primeiras equipes chegando no local, é aquela ainda bagunça. Depois tem a fase da reorganização. A gente já tem um comando estabelecido. E o comando estabelecido não é aquele pré-comando que você fala assim, olha, eu vou comandar aqui agora. Ou chegou 2, 3 equipes. Pessoal, alguém quer comandar? Ninguém quer comandar, então eu tô no comando. Primeira coisa que a gente vai fazer. Você com a sua equipe, você vai tirar ou chamar todas essas vítimas que conseguem andar e vai cuidar da segurança delas e colocarem ela naquele cantinho. Pessoal, isso que eu tô falando é um exemplo, tá? Você vai cuidar de colocar, a tua ambulância vai ficar aqui e aqui vai ser o posto de comando, nessa ambulância. Ali onde está a tua ambulância, você vai montar ou vai escolher um local para montar as lonas onde vai ser a área de tratamento. Então você vai fazer isso,
você vai chamar aquelas vítimas leves, apenas as leves, e vai tirar elas dali. Ou tira todo mundo dali, porque pode acontecer isso. Então, eu primeiro preciso começar a organizar, controlar o evento. E aí, nessa fase da reorganização, é que são abertas vias de acesso e evacuação da ambulância. Galera, tira tudo isso aqui, coloque a ambulância em 45 graus para poder sair. Depois do posto ali de comando, do posto de triagem, vai ficar as ambulâncias, tá? Então é feita a triagem, os feridos são distribuídos igualmente entre os hospitais. Então é nessa fase de reorganização que depois que os pacientes estiverem ali sendo atendidos na lonas, que eu vou começar a evacuação, que eu vou começar a fazer a distribuição deles, tá bom? A fase da evacuação é a fase final, pessoal. A evacuação dos feridos que andam. Lembra-se que eu posso levar no começo, eu posso levar no final. Mas eu preciso, pelo menos no começo, determinar que eles fiquem num local seguro. Seria o mais importante nesse momento que eles fiquem em um local seguro, para mim não perder mais uma equipe, por exemplo, levando esses pacientes, tá? Normalmente compreende a grande maioria das vítimas, num evento de múltiplas vítimas, essas vítimas que podem andar. É claro que depende de cada cenário, tá? Depende de cada cenário, eu tenho a maioria das vítimas que andam. Mas depois eu vou mostrar talvez fotos ali, ou eu vou contar histórias de um acidente que ocorreu na Serra Dona Francisca. Mas eu tenho fotos ali, tá bom? Então, essas são as 3 fases: fase do caos, reorganização e da evacuação.